e de falar sobre o assunto do batismo. Esse assunto é um assunto muito importante aqui na palavra do Senhor. Só que antes da gente falar especificamente, assim, a gente entrar nesse assunto do batismo, nós precisamos ler uns textos que vão mostrar para nós o que é a salvação, né? O que o Senhor Jesus fez por nós. Então depois eu vou falar de batismo. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Está no Novo Testamento, Efésios. É depois de Gálatas. Achar com ele, achou? Você quer sentar aqui do meu lado? Para você ver? Não? Pronto? Tiago, você quer ler a Bíblia? Já chamei ele. Eu chamei ele, ele não quer. Depois o Alisson ajuda ele, né? Pronto? Vamos lá então. Efésios capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando a palavra do Senhor está dizendo que Ele vos deu vida, está se referindo a Jesus Cristo. Ele vos deu vida. Por que nós precisávamos ter vida? Vocês já aprenderam aqui nessa linha? O que aconteceu com Adão e Eva? Já? Adão e Eva desobedeceram a palavra do Senhor. E pela desobediência deles, eles então experimentaram a corrupção do pecado. O pecado então entrou neles, na vida deles. Adão e Eva foram os nossos primeiros pais, né? Eu tenho a minha mãe, tenho meu pai, tenho meu avô, tenho meu bisavô, tenho meu tataravô, e vai subindo, vai chegar numa hora que você vai ter Adão e Eva, porque eles foram os primeiros, homem e mulher, que foram criados. E toda a humanidade, todas as pessoas, então, são descendentes de Adão e Eva. Então, uma vez que eles foram corrompidos pelo pecado, uma vez que o pecado passou a habitar neles, eles experimentaram a morte por causa disso. Morte na Bíblia não é você perder a sua vida e ter o velório e tudo mais, né? Morte na Bíblia significa ausência de Deus. Isso é morte. Por isso que aqui na Bíblia está dizendo assim, que nós estávamos mortos. Muito embora a gente estivesse comendo, estudando, né? E fazendo as mais diversas coisas, a Bíblia olhava para nós, o Senhor olhava para nós e vimos que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. E outra coisa que eu tenho que colocar para vocês: o pecado não é necessariamente você fazer uma coisa ruim. Por exemplo, mentir para a mãe, mentir para o pai, desobedecer os pais. Pecado não é só isso. Pecado é uma questão que nós nascemos com ele. Então, mesmo a gente fazendo às vezes coisas boas, se nós não conhecemos Jesus, nós ainda somos pecadores, por causa da nossa natureza. Eu estava lá na chácara do irmão Zé Borges explicando isso. Uma árvore, um pé de manga, qual que é a natureza dela?
é produzir manga, não é? Uma árvore pé de manga, uma mangueira, não pode produzir caju, ela só vai produzir manga. Então, nós, com uma natureza pecaminosa, o que nós vamos fazer? Produzir pecado, né? Os frutos são os pecados em razão disso. Então, o que a palavra de Deus diz? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque a gente não tinha um conhecimento de Jesus. Nós não tínhamos uma vida com o nosso Senhor Jesus. Mas aqui o texto diz para nós, né? Ele vos deu vida. Então, graças a Deus, Jesus veio e se entregou lá na cruz para nos dar vida, para nos salvar. Então, se todos nós aqui cremos em Jesus, então nós já não estamos mais mortos nos nossos delitos e pecados. E agora, uma vez que nós temos a vida de Jesus, nós podemos fazer coisas que agradam o coração dele. Então, o texto prossegue aí da seguinte maneira. Vamos ler agora o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Então, mesmo que nós estávamos nos nossos pecados, Deus nos amou. E Ele é rico em misericórdia. E estando nós, verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, a primeira palavrinha aqui que nos chama a atenção é que nós fomos salvos pela graça do Senhor. Graça de Deus significa que Ele vai fazer tudo por nós, mesmo que nós não mereçamos. Ele fez. Então a gente estava morto, os nossos delitos e pecados. Cristo, sendo rico em misericórdia, Deus sendo rico em misericórdia, Ele nos salvou pela sua graça. Nós não precisamos fazer nada para pagar esse favor para Deus, porque mesmo que a gente quisesse, a gente não poderia. Você sabe quando alguém faz um favor para a gente quer devolver o favor, não é verdade? Um colega empresta um lápis na escola, aí depois ele te pede um lápis emprestado, aí você paga aquele favor. Para Deus, nós não precisamos e nunca conseguiríamos pagar, devolver o favor que Ele fez por nós, que é nos salvar, se entregar lá na cruz para nos dar vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Essa graça foi revelada para nós através de Jesus, o seu Filho, né? Agora veja aí o verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não estávamos mortos, mas agora nós somos ressuscitados com Cristo. E agora, o que significa essa palavra, irmãos? Que embora nós estejamos aqui na terra, nós estamos sentados aqui dentro dessa sala no setor 2 de um prédio. Nós estamos todo mundo sentado aqui. Mas nós cremos em Cristo, ao mesmo tempo, nós também estamos com Ele, unidos com Ele nas regiões celestiais, porque Ele está sentado no trono da majestade de Deus. Então há uma união entre os filhos de Deus e Jesus Cristo, né? Uma só vida, né? Tanto é que Jesus, quando Paulo estava perseguindo os cristãos, Jesus fala assim para ele: Paulo, por que você está me perseguindo? Mas Jesus estava no trono de Deus. Então Paulo perseguiu os cristãos e perseguia Cristo, porque Cristo vive em nós e nós vivemos nele, né? Essa é a verdade da palavra. Para nós parece difícil de nós compreendermos, mas nós podemos crer nessa verdade. Isso se chama fé. Então o texto falando sobre fé, ele prossegue, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Olha aí, o verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus.
Então, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez. Se nós cremos em Jesus e na sua obra, nós somos salvos por esta fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Então vocês perceberam, e aí agora eu vou fazer aqui uma pausa. Vocês perceberam que a nossa condição era de pecadores. Pecadores caídos e mortos nos nossos delitos. Nós não tínhamos vida. Mas Jesus Cristo foi enviado por Deus pela sua graça, porque Deus é rico em misericórdia. E Jesus Cristo realizou uma obra, porque Ele foi crucificado lá na cruz. Essa obra que Ele fez é uma obra que foi aceita por Deus para a nossa salvação. E a nós, o que nós devemos fazer agora? Simplesmente crer que Jesus fez essa obra por nós e que Deus nos aceitou em Cristo Jesus. A Bíblia não é complicada, é nós que complicamos muitas vezes a Bíblia. Essa é a verdade que pode mudar as nossas vidas, desde o menorzinho aqui até o maior, né? Aí vocês devem estar perguntando, mas eu achei que eu ia ouvir falar de batismo. O que isso tem a ver com batismo? Porque para a Bíblia existem 2 batismos. Vamos falar do batismo principal agora. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 3. Perdão, vamos primeiro em João. João capítulo 1. Evangelho de João, lá nos Evangelhos. Evangelho de João capítulo 1. Qual João? Oi? Qual João? O Evangelho, porque tem primeira, segunda e terceira João. E tem um outro João que fica bem antes. Lá no Evangelho. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é João capítulo 1, nós vamos ler o versículo 32. Vamos lá? Então diz aí, ó. E João testemunhou dizendo. Quem que é esse João? Esse João aqui é o João Batista, tá bom? E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Então aqui vocês podem perceber que tem 2 batismos. Um é batismo com água, que está no verso 33, e o outro é batismo no Espírito Santo, que também está no verso 33. João Batista batizava com água. As pessoas entravam no rio arrependidas das suas obras pecaminosas, e João Batista mergulhava elas no rio, tirava elas do rio e elas eram batizadas com água. Antes mesmo de Jesus Cristo vir na terra, João já estava fazendo isso, né? Melhor dizendo, quando Jesus ainda era criancinha, João já estava fazendo isso, né? Então esse foi o ministério de João. João Batista batizava com água e Jesus batizava no Espírito, tá? Então, o batismo no Espírito é o principal batismo. É o que deve acontecer primeiro. Primeiro nós somos batizados no Espírito. Depois nós somos batizados com água.
Não é que embora um seja mais importante que o outro, não é que nós não devamos fazer os dois, tá? Uma outra coisa que eu tenho para falar com vocês aqui João Batista, quando ele começou o seu ministério, Deus disse que ele seria um precursor, ele prepararia o caminho de Cristo. O que significaria isso? Que nas pregações dele, ele dizia assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então João Batista ia pregando essa verdade, embora ele e Jesus tivessem pouca diferença de idade, João ia pregando essa verdade: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus, quando foi chamado para o seu ministério, ele já estava com 30 anos de idade. Então, é nessa circunstância, é nessa situação que João Batista diz assim: eu batizo com água, mas esse que vem, que será habitação do Espírito, ele vai batizar com o Espírito. Então, uma vez que nós entendemos qual é o batismo de Jesus e qual é o batismo de João, nós podemos saber o seguinte: para que a obra de Deus seja completa, primeiro nós precisamos ser batizados no Espírito, por Jesus Cristo. E depois, logo em seguida, nós precisamos ser batizados em água. Porque Jesus nunca disse assim: vocês podem parar de se batizar com água. Vamos ler um texto que está aqui no Evangelho de Marcos, está aí pertinho. Evangelho de Marcos, vai mais um pouquinho para trás. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 15. Diz assim: Jesus está falando para os seus discípulos, tá? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, aí você vai separar aqui, ó. Quem crer, esse quem crer, você pode anotar assim: batizado no Espírito. E aí depois o texto prossegue dizendo: e for batizado, será salvo. Então, nesse texto aqui, a gente identifica os dois batismos. Quem crer, isso é batismo no Espírito. E for batizado, isso é batismo nas águas. Aí você deve estar a seguinte dúvida: mas se eu não for batizado em águas, eu só crer no Senhor Jesus e não for batizado em águas, eu não serei salvo? O próximo verso aí vai responder, no mesmo verso vai responder para nós. Então diz assim o verso 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Jesus não diz assim: quem porém não crer e não for batizado será condenado. Ele só diz assim: quem não crer será condenado. Sabe por quê? Porque quando nós cremos, a consequência é sermos batizados, é querer ser batizado. Quando nós não cremos, não faz nem sentido ser batizado. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer é condenado, está condenado. Entendemos isso? Então, o Senhor Jesus deu o seguinte mandamento: quem crer e for batizado. Porque crer significa o quê? Que eu fui batizado no Espírito de Deus. E uma vez que isso aconteceu comigo, eu quero ser batizado em águas. Por isso que estão os dois batismos aqui. Agora, quais são os elementos eu tenho que colocar para vocês do batismo de Jesus? Vamos para um texto que está lá em Mateus agora. Mateus capítulo 3, verso 11.
Pronto? Diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. É João Batista que está falando, tá? Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso. Você está vendo aí? João Batista está dizendo que viria alguém que é mais poderoso que ele, mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estão vendo qual que é o batismo de Jesus então? Os elementos? Esse que virá depois de mim, João Batista dizendo, ele é mais poderoso que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como é que isso, agora vamos falar de uma forma prática aqui. A gente leu a palavra, como é que isso acontece na nossa vida? Primeira coisa, não tem como a gente sentir isso, que a gente foi batizado no Espírito. Porque como nós lemos lá em Efésios, nós cremos em Jesus, Ele nos salva, Ele nos dá vida. O que significa esse dar vida? É ser batizado nele. Jesus, lá em Romanos capítulo 6, ele diz assim, que quando ele estava sendo levantado lá na cruz, nós estávamos sendo batizados na sua morte, para que pela sua ressurreição nós andássemos em novidade de vida. Então é como se, quando a gente fala do batismo de águas, a pessoa não é mergulhada na água e depois tira ela. No batismo do Espírito acontece exatamente a mesma coisa. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós somos batizados nele, nós somos mergulhados nele. E ele vem habitar em nós, dentro de nós. Isso é assim, ó, no instante. Receber Jesus pela fé, isso acontece. Você não vai sentir nada, não vai dar nem um friozinho no braço, né? É porque as coisas de Deus a gente crê, a gente não sente. As coisas de Deus nós discernimos pela fé e não por aquilo que a gente vê, entenderam? Então, qualquer dúvida que alguém quiser colocar em você, algum dia dizendo, não sei não se você é crente, você pode se lembrar do que está dizendo aqui, que pela fé eu fui salvo. A graça de Deus me salvou pela fé. E essa fé me batizou em Jesus. E ele foi batizado em mim. Então eu sou a habitação agora do Espírito de Deus. Entendemos então o batismo do Espírito e por que ele é o mais importante? Porque é ele que nos dá a vida. É ele que permite que nós estejamos unidos a Cristo. Esse é o batismo mais importante, a prioridade. A prioridade. Agora, como nós vimos lá no texto, Jesus diz assim: quem crer e for batizado. Então Jesus diz também que deveria continuar fazendo o batismo de águas, né? Veja, abra sua Bíblia aí, vamos em mais um texto. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Vamos ler alguns versículos de Atos capítulo 8. Verso 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia eu entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Vamos entender o contexto aqui. Quem que é Filipe? Filipe é um apóstolo de Jesus Cristo. E para quem que está falando? Um eunuco, alguém que não conhecia Jesus, né? Aí o eunuco estava com a Bíblia, com as escrituras na mão, lendo uma passagem de Isaías. E ele não entendia o que estava lendo. Então Filipe pergunta, né? Se ele compreendia. Ele diz: como é que eu vou compreender se eu não tenho ninguém para me explicar? Então, prossegue aí o verso 32.
Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Então vocês imaginem o seguinte: Filipe está na carroça junto com o eunuco, pregando sobre Jesus para ele. E nessa pregação de Jesus, Filipe deve ter mencionado o que o Senhor falou: olha, quem crer e for batizado será salvo. Por isso que o eunuco diz assim: tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Né? Porque eu já ouvi de Jesus, e tem água aqui, ele falou que eu ia ser batizado. Aí o verso 37 diz assim, Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então vocês viram com mais essa passagem que nós lemos? Para ser batizado em águas, é preciso antes ser batizado no Espírito. E o que é ser batizado no Espírito? Crer em Cristo Jesus. Foi o que Filipe disse. Quando o eunuco perguntou para ele: eu posso ser batizado? É lícito eu me batizar? Filipe disse: se você crê, é lícito, você pode. Aí ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele já tinha fé em Cristo, e por isso ele poderia ser batizado. Veja aí, vamos continuar o verso 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Agora, vimos que então somos batizados no Espírito, pela fé em Cristo Jesus, e se cremos em Cristo, podemos ser batizados nas águas e cumprindo assim a vontade de Deus. Mas por que Deus mandou batizar em águas, se o batismo necessário que salva é o batismo no Espírito? Porque Deus, Ele é Espírito. Vocês estão vendo Deus aqui? Não, né? Você viu Deus hoje, Thiago? Vocês estão sentindo o cheiro de Deus? Não, né? Deus é Espírito. Eu não sei se vocês sabem, mas pela revelação da palavra, em torno de nós aqui está cheio de anjos. Cristo está aqui, mesmo que a gente não esteja vendo. É porque pela fé nós podemos crer que isto é uma realidade. Então Deus é Espírito, e Ele sabe que quando que nós cremos e não cremos, quando fomos ou não batizados no Espírito. Só que as pessoas do mundo e os anjos não sabem. Então Deus permitiu o batismo nas águas para que nós dessemos um testemunho de que nós fomos batizados no Espírito, um testemunho visível. Já que as pessoas não conseguem ver o nosso batismo no Espírito, já que os anjos não conseguem ver o nosso batismo no Espírito, Deus mandou que nós batizássemos em água para dar esse testemunho, seja para os homens, perante os homens, seja perante os anjos, inclusive os anjos maus, os anjos caídos. Por isso que ainda se pratica o batismo em águas. Sabe, quando você tem um segredo guardado para você, mas aí você quer dar uma dica, que você quer revelar aquele segredo, você dá uma amostra. Eu vou dar um exemplo para vocês vão conhecer. Às vezes nosso pai quer dar um presente para nós, mas que está em segredo, não é verdade? Mas de repente um dia ele deixa uma pista, né, para nós. A gente fala: oxe, meu pai saiu dizendo que ia em tal lugar, ele sabe que eu quero ir naquela loja, ele me prometeu que ia dar um presente.
Ou senão, no dia do seu aniversário você vai ganhar alguma coisa. Então nossos pais vão dando pistas pra gente, que a gente consegue saber o que está dentro deles, o que eles estão pensando. Isso é por bom e isso é por ruim. Porque quando a gente vai apanhar, eles também estão pensando que vão bater na gente. Eles começam a dar dica, né? A varinha já tá lá em cima da geladeira. Olha a dica que eu vou apanhar. Então eles estão dando dica daquilo que eles estão pensando, para a gente poder ver. Então é o que Deus faz. Há um batismo espiritual que ninguém pode ver, mas há um batismo nas águas que todos podem ver. Então é como se nós fizéssemos assim: quando a gente mergulha lá no rio ou na piscina e sai, o que nós estamos dizendo? Que nós já cremos que fomos batizados no Espírito em Cristo Jesus e fomos com Ele ressuscitados em novidade de vida. Isso é um testemunho que todos nós devemos dar. Agora tem uma situação: com qual idade, irmão, eu posso me batizar? Qual idade que eu posso ser batizado? Isso não tem uma idade específica, mas a Bíblia dá algumas pistas para nós importantes. Porque a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado, aquele que crer tem que ser batizado. Mas a gente pode olhar aqui a vida de dois profetas. Vamos lá em Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias está lá no Antigo Testamento, tá? Vamos ler? Jeremias 1:1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anacote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Aí o Senhor traz uma palavra para Jeremias. Verso 4, vamos lá. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então Jeremias, quando recebeu essa palavra do Senhor, quando o Senhor veio até ele e falou com ele, os estudiosos da Bíblia dizem que ele tinha algo em torno de 12 ou 13 anos de idade, e Deus já queria usar ele como seu profeta. Aí Jeremias fala assim: Senhor, eu sou criança, eu não sei falar. Aí o que Deus diz aí? Vamos no próximo verso. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então vocês estão vendo aí, Jeremias era uma criança de 12 anos e o Senhor já queria usar ele no ministério de profeta, né? Vamos em mais um texto aqui, agora lá em 1 Samuel. Vamos falar de outro profeta. Vamos começar no capítulo 1, verso 27. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 27.
1 Samuel 1:27. Então, eu vou contar para vocês o que está acontecendo aí no capítulo 1. Ana, que é a mãe de Samuel, ela não podia ter filhos, ela era uma mulher estéril, ela não tinha como ter filhos. Mas um dia Deus revelou que daria um filho a ela, né? E ela prometeu o seguinte: se Deus desse um filho para ela, esse filho dela serviria ao Senhor. Então, vem aqui o verso 27 do capítulo 1 e diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então, Ana ganhou Samuel nasceu, ela esperou ele terminar de mamar e levou ele para ele passar a morar no templo para servir o Senhor. Sabe quantos anos Samuel tinha? Entre 3 e 6 anos de idade. Quando a mãe dele deixou ele lá na casa de Deus para ele poder servir o Senhor como o Senhor bem entendesse, né? Mas eu quero prosseguir com alguns textos com vocês aí. Abra agora aí no capítulo 2, verso 18. É aí em 1 Samuel, hein? Capítulo 2, verso 18. Samuel, acharam? Está pertinho aí, ó. Samuel, capítulo 2, verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Então Samuel foi entregue pequenininho lá, e com o passar dos anos, a palavra diz que ele ministrava perante o Senhor, ele ajudava nos serviços da casa de Deus, mesmo sendo pequenininho. Ele era tão pequenininho que todo ano, quando a mãe dele vinha visitar ele, ela trazia uma roupinha para ele maior, porque ele ia crescendo, né? Aí tinha que trocar a roupa dele. E os estudiosos, né, com base em mais um texto que nós vamos ler aqui, agora vai no capítulo 3. Capítulo 3 aí de 1 Samuel, verso 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. Então um dia Samuel estava deitado lá na caminha dele, lá na casa de Deus, e ele ouviu a voz: Samuel. E ele achava que era o sacerdote que estava chamando ele. Ele ia lá e o sacerdote falava: não chamei. Aí uma hora o sacerdote percebeu que quem estava na verdade chamando Samuel e falando com ele era o Senhor. Aí o sacerdote disse: Samuel, quando você ouvir essa voz de novo, você diz assim: eis-me aqui, Senhor. E é bem esse verso que nós estamos lendo aqui: Samuel, Samuel. Aí o que responde aqui? Este respondeu: fala, porque o teu servo te ouve. E a partir daqui Deus passou a usar Samuel como um profeta dele. Foi aqui que Deus passou a falar com ele e usá-lo como um profeta. Gente, mais uma vez, sabe qual era a idade de Samuel? 13 anos de idade, quando aconteceu isso aqui no verso 10. Então eu estou querendo mostrar para vocês, não tem uma regra. O Senhor fala com todos nós, mas a questão do batismo nas águas, e todos nós de qualquer idade podemos crer. Mas na Bíblia, via de regra, não é uma regra, tá? Mas via de regra, o Senhor começou a usar as pessoas, as crianças, para servi-lo a partir da idade de 12 e 13 anos. Pode acontecer mais cedo? Pode também, né? Mas o importante é que, com relação ao batismo nas águas, nós tenhamos uma certeza que cremos no Senhor. E depois de crermos no Senhor, não podemos esperar: um dia eu vou batizar. Porque o Senhor diz: aquele que crer e for batizado. E conforme o eunuco disse: quem impede que eu seja batizado? Filipe explicou para ele: se você crer, é lícito que você seja batizado.
E o que é o batismo nas águas? Vamos relembrar? É um testemunho da minha fé. Que eu fui batizado em um só Espírito com Jesus Cristo. É o testemunho que eu vou dar perante as pessoas. Então o batismo nas águas não salva. O batismo nas águas não é uma brincadeira. Não é para fazer bonito. Não é para tirar selfie, para colocar no Facebook. Não é festa. O batismo nas águas é um testemunho. Eu vou anunciar para o mundo algo que já aconteceu comigo. Que é o quê? Que eu fui batizado em Jesus Cristo. Fomos, pois, batizados com Ele na sua morte, para que pela sua ressurreição andássemos em novidade de vida. É por isso que vocês veem as pessoas sendo mergulhadas no rio e levantadas de novo, batizados na sua morte e ressuscitados em novidade de vida. É isso que nós damos de testemunho, né? Então, para os mais novinhos aqui, Chiquinha, você tem quantos anos? 8 anos. Thiago, você tem quantos anos? 12? 11? Então, para os mais novos aqui, eu creio já em Jesus. No tempo devido, vai vir esse batismo de poder anunciar para o mundo que você foi batizado em Jesus Cristo. Para os mais velhos, que já têm um discernimento maior, então eu creio em Jesus, eu devo já de imediato ser batizado. Às vezes as pessoas pensam assim: se eu batizar nas águas, a coisa vai ficar séria com Deus. Até então não. Mas se eu batizar nas águas, eu virei crente de vez. Aí eu tenho que levar a sério. Não tem nada disso, irmãos. O que a gente tem que levar a sério e a partir daí, é o batismo no Espírito. Quando nós cremos em Jesus, a nossa vida tem que ser um testemunho que Jesus habita em nós, que Ele é o nosso rei, o nosso governante, que nós obedecemos a palavra dele. Então, por que Tiago vai obedecer o Joacir? Tiago vai obedecer o Joacir porque Cristo habita nele e Jesus foi em tudo obediente ao Pai Celestial. Então, Jesus vai capacitar o Tiago a obedecer Joacir, que é o pai dele, porque a palavra diz assim: sede obediente aos vossos pais. Então, vocês entendem isso? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida sobre o batismo nas águas com esses poucos textos que nós lemos? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? As professoras gostariam de esclarecer mais alguma coisa ou perguntar mais alguma coisa? Eu quero te perguntar para esclarecer, já que você falou tanto de Jeremias quanto de Samuel. Deus falou com ele em voz audível, né? Então, às vezes os meninos vão assim: mas será que Deus vai falar comigo, me chamar meu nome de voz audível? Muito bem colocado. Não precisa ser assim. Uma voz que vocês estão ouvindo a minha voz. Quando Deus quer falar com a gente, Ele não fala dessa maneira, né? Pode acontecer, a Bíblia diz que houver no caso que aconteceu, mas Ele fala no nosso coração. Então vem em nós o desejo de buscar o Senhor, né? E Ele fala pela sua palavra também. Tem um texto de Hebreus que diz assim, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, que é os nossos dias, nos falou diretamente pelo Filho. Está vendo? Então Jesus habita em nós, nós somos morada dele, ele fala conosco no nosso espírito. Então, muito bem colocado. Não precisa ser uma voz que dá para a gente ouvir com o nosso ouvido, mas dá para a gente ouvir com o nosso coração, né? Com a fé que ele nos deu. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Depois ele Pode perguntar. E quando você é pequeno, você tinha 6 anos de idade, você vai lá em uma igreja e batizou em você. Aí quando crescer pode batizar de novo? Realmente, Thiago, tem igrejas que batizam quando já é recém-nascido, já batiza, né? Isso não é um batismo que deve ser feito.
Porque conforme a gente viu aqui, primeiro a gente precisa crer. E crer significa o quê? Ouvir a palavra como o Eunuco ouviu, foi explicado para ele, foi anunciado Jesus, ele compreendeu, então e creu. Antes ele estava com a Bíblia na mão e ele lia aquilo ali e não entendia nada. Aí o Espírito de Deus mandou Filipe pregar para ele. Aí depois que ele foi batizado. Então muitas vezes uma criança, por exemplo, recém-nascido, um de 2 anos de idade, de 6 anos, ele não consegue compreender. E se ele não compreendeu, ele não consegue crer. Então não é bom que seja batizado nessa idade, não. Não é adequado, não. Quem mais ia perguntar? Mas aí a pessoa, quando ela tiver entendimento, aí ela deve ser batizada novamente. Então foi batizada de novo. Sabe o que aconteceu comigo? Minha mãe achou que eu ia morrer quando eu era criancinha. Eu tinha uma doença muito grave. Peguei uma infecção hospitalar, bebezinho. E o médico falou mesmo, olha, ele vai morrer, você pode levar ele embora. Tudo que a gente ia fazer aqui, a gente tentou fazer, ele não vai ser salvo. Aí a minha mãe ficou com medo de eu morrer, o que ela fez? Me batizou. O padre foi lá, jogou a aguinha na minha cabeça, né? Me batizou. Mas não era a vontade de Deus que eu morresse recém-nascido. Então ele usou quem ele precisou usar e eu fui salvo, né? A minha vida física, eu não morri quando bebezinho. Oi? O quê? Não, o médico falou que eu ia morrer. O médico falou, você pode levar ele para casa, dona Luzia, que ele vai morrer. Não tem mais nada a ser feito por ele. Então, não era a vontade do Senhor que eu morresse. Mas a minha mãe me batizou, achando que eu ia morrer. Eu era recém-nascido. Mas depois que eu cresci, que o Senhor Jesus se revelou para mim, eu criei nele, eu fui batizado. Porque eu queria dar um testemunho do meu batismo em Cristo Jesus. Então, quem é batizado criancinha, pode ser batizado, deve ser batizado depois quando creu, quando cresceu mais. Mais alguma pergunta? Tiago, né? Seu nome é Tiago? É uma pergunta, Tiago? Tiago? Não? Você? Alguma dúvida? Meninas? Alcinei, Mateus? Alguma dúvida? A Alisson está aí quietinho. qual é o procedimento se uma pessoa aqui dessa sala quiser ser batizada? Ela vai procurar. Primeira coisa, a gente vai conversar com essa pessoa. E não precisa ficar com medo, tá? Eu e o irmão de vocês, nós não brigamos, não. A gente vai conversar para ouvir dessa pessoa. Eu e o irmão Valdecir. Para ouvir, por exemplo, digamos que o Mateus quer batizar. Então, Mateus, vem cá então, vamos sentar aqui e conversar. Então, como é que você, né? Vai ter uma primeira conversa, uma explicação e nós vamos marcar o dia para ser batizado. Aí, digamos que é o Mateus, o Alcinei, mais 5 pessoas. A gente vai pegar 5 pessoas, conversar com eles. Mas se uma criança chegar para você. Então, nós vamos conversar com a criança também. Entretanto, é aquilo que nós conversamos aqui. A depender da idade, embora já tenha crido, vai esperar um pouquinho mais, mas vai ser batizado também. E aí nós vamos explicar para a criança o porquê. Tá bom? Certo? Então nós vamos, eu e o irmão Valdecir já conversou, nós vamos marcar uma data do batismo, vão estar passando aqui na igreja, e aqueles que quiserem batizar, né, vão dar os nomes e a gente vai sentar para ter essa conversa. O importante é nós entendermos que nós não podemos fazer como muitas pessoas fazem. Deixar para batizar, um dia eu batizo. Não, nós cremos, nós devemos, porque foi o mandamento do Senhor. É mesmo que o nosso pai dizer, faça tal coisa. E a gente fica, depois eu faço. Você acha que nosso pai vai ficar feliz com isso? Não, né? Vai lavar a louça. Mãe, depois eu vou. E esse depois já fica no outro dia, e aí depois a mãe, né? Então, os nossos pais não ficam felizes quando ele manda a gente fazer uma coisa e a gente fica enrolando para fazer. A mesma situação com o nosso Pai Celestial. Quem crê e for batizado será salvo.
Amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Revela a necessidade, Senhor, de conhecermos a Ti cada dia mais ao coração desses jovens, crianças e adolescentes. Senhor, nos dá a sabedoria da Tua parte com essa relação também ao batismo nas águas. Embora vejamos que o batismo do nosso Senhor é o batismo no Espírito, Ele nos batizaria com Espírito e com fogo. Esse é o batismo que nos salva, mas o batismo nas águas, Senhor, é uma oportunidade de nós testemunharmos para o mundo como é que nós temos crido no Senhor. É uma oportunidade de testemunharmos para o mundo o batismo que nós recebemos no Espírito. Por isso também queremos ser batizados nas águas, Senhor. Ajuda-nos, nos dá o discernimento adequado e o Teu tempo para que isso seja feito. Em nome de Jesus. Amém. Estava orando aqui, o Senhor colocou no meu coração uma coisa para falar para vocês. Quando eu disse que o batismo nas águas é uma demonstração para o mundo, para as pessoas, de um batismo do Espírito que ninguém pode ver, Deus colocou no meu coração um exemplo que vocês vão achar engraçado, mas é um exemplo que vai ajudar vocês a entenderem isso. Por exemplo, a minha esposa, eu amo a minha esposa, isso é algo interior meu, eu amo ela é muito importante para mim. Só que se isso ficar só comigo, ela não vai saber, ela não vai ver. Deus sabe e eu sei. Então o que eu faço? Faço coisas que demonstram para ela que eu amo ela, que eu cuido dela, né? Dou presente para ela, lembro do aniversário dela. Então são todas demonstrações do meu afeto que eu tenho por ela. Aí ela vai saber que uma coisa que eu sinto no meu coração. Então o batismo nas águas é isso. Eu tenho meu Senhor, eu amo Ele, eu fui batizado nele. Agora eu quero mostrar para todos que isso está acontecendo. E aí eu vou e me batizo nas águas para mostrar para as pessoas isso. Para que todos saibam o que eu já sei e o que o meu Senhor Jesus já sabe. Amém?